Espero fazer isso da melhor maneira possível. Espero sinceramente que essa não seja uma noite em que nós entremos aqui e saímos da mesma forma que entramos. Com certeza algo o Senhor vai fazer em nós e eu espero que Ele faça isso, porque Ele quer fazer muita coisa também através de nós. Então que Ele continue nos forjando, nos fortalecendo e nos ensinando para que nós possamos continuar fazendo aquilo que está no coração dEle, em nome de Jesus. Você está bem? Está vivo? Está feliz? Glória a Deus, o friozinho está chegando, né? Acho que agora oficialmente nós já estamos no inverno. É uma época boa porque vem todo mundo bonito na igreja, né? A gente pega aquelas blusas que estão lá no armário, no guarda-roupa escondido, o tempo todo do calor. E aí a gente vem todo mundo bonito, charmoso para a igreja. É uma benção. Glória a Deus por isso. Bom, vamos lá. Para quem gosta de anotar, o tema da ministração de hoje é autoridade e poder. Se você gosta de anotar, o tema é autoridade e poder. E nós vamos falar um pouquinho a respeito daquele que é o detentor da maior autoridade e dono do maior poder que existe. E o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Aquele que é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Aquele que tem a primazia sobre tudo, sobre todos e reina soberanamente sobre tudo e sobre todos a despeito de quaisquer situações. É sobre ele, sobre sua autoridade e sobre seu poder que nós vamos falar na noite de hoje. Eu espero muito que, enquanto eu estiver compartilhando contigo, o Espírito Santo, como sempre, traga à nossa memória aquilo que renova a nossa esperança. Esse é o objetivo da minha vida como ministro da Palavra de Deus. O meu objetivo de vida enquanto ministro da Palavra é compartilhar aquilo que, através do Espírito Santo, possa renovar a nossa mente, trazendo à nossa memória aquilo que mantém a nossa esperança viva no porvir, no grande dia do Senhor, quando Ele virá nos buscar para morar com Ele eternamente, para a glória do seu nome. Aleluia! Mateus 8, versículo 27. Se você está com a sua Bíblia aí, Mateus 8, versículo 27, diz o seguinte: Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, em teu nome nós nos apresentamos diante da congregação dos santos na noite de hoje e pedimos que o Senhor, que é o próprio Espírito da profecia, nos ensine, compartilhe conosco as verdades eternas para que nós saiamos daqui encorajados, instruídos, confrontados, consolados, para continuar aprendendo de Ti, que é manso e tem palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Aleluia! Você sabe muito bem que todos aqueles que caminhavam com Jesus ficavam maravilhados todos os dias com aquilo que Ele fazia e com as coisas que eles percebiam na sua vida, na sua maneira de viver, na forma com que ele tratava tudo aquilo que estava envolvido com o seu ministério, a forma com que ele tratava as pessoas e a forma com que ele fazia com que o amor do Pai fosse compartilhado através do seu dia a dia, das coisas comuns, né? Nesse momento aqui, você se lembra bem, eles estão no barco, a tempestade, aquela história toda maluca, os discípulos desesperados. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Jesus chega diante do mar e, mar, aquieta-te. E o mar fica quietinho. Esse texto nós encontramos em Mateus, em Lucas, em Marcos. Eu acho que só no Evangelho de João nós não temos esse texto aqui, mas nessas três outras testemunhas do Evangelho do Reino, nós temos essa citação e a pergunta é exatamente esta: quem é este? Esta pergunta, na verdade, ela quer dizer o seguinte: meu Deus, que autoridade é essa? Que poder é esse? Olha só o que esse cabra faz. Olha só o que ele é capaz de fazer. Eu nunca pensei na possibilidade de um homem estar num barco, olhar para a tempestade e dizer, por favor. Na verdade, eu acho que Jesus não falou assim. Eu acho que ele falou, tempestade, fica quietinha que eu quero voltar a dormir. Ou alguma coisa assim. Tudo se aquieta, tudo fica tranquilo e aqueles homens ficam maravilhados com tamanha autoridade. E é esta realidade da vida de Jesus que é extremamente interessante. Em Mateus 28, no versículo 18, o texto da grande comissão diz o seguinte: Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou:
toda a autoridade, diga assim, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Queridos, mais uma vez aqui, Jesus está testemunhando a respeito do que o Pai fez com ele. Ele está dizendo em alto, em bom tom, para que todos pudessem compreender a verdade que é inegável. Toda a autoridade, todo o poder lhe foi dado. E quando ele envia os seus discípulos, e este envio estende-se até nós nos dias de hoje, ele está enviando e ele está também delegando essa autoridade, inclusive para que nós pudéssemos fazer coisas ainda maiores do que ele fez. E esse é o momento de ápice, esse é o momento do final do filme, esse é o momento em que a história está se resolvendo, tudo está se encaixando e tudo está começando a fazer sentido. Entretanto, nem sempre foi assim, pelo menos no que diz respeito ao nosso tempo, a nossa percepção do tempo, aquilo que nós percebemos de uma história, de uma narrativa, daquela brincadeira que o amado Felipe fez aqui outro dia, estendeu aquela corda como se fosse uma linha do tempo. Quem lembra dessa ministração? Né? Ele estendeu uma linha do tempo aqui, mostrou o tamanho da eternidade, o tamanho dos nossos dias, enfim, basicamente isso. Esse momento aqui, que nós estamos citando agora, é o momento do fim do filme. Aquele momento que você já investiu 2 horas, 2 horas e meia, hoje em dia 3 horas, né, para assistir um filme, está tudo chegando no fim, você está falando, meu Deus, que bom, deu tudo certo. Mas nem sempre foi assim, pelo menos, como eu disse há pouco, na nossa percepção da história. O que acontece? Isaías 9,6 tem um texto extremamente célebre, que com certeza você conhece, alguns sabem de cor. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, o Príncipe da Paz. Jesus, enquanto 100% homem, um dia ele foi um menino, um dia ele foi um bebê, um dia ele nasceu como qualquer um de nós nasceu e foi crescendo, descobrindo-se no Pai e compreendendo a autoridade que ele tinha ou que ele viria a receber enquanto homem. E é muito interessante que Deus usa uma forma de fazer a coisa acontecer que é muito comum nos nossos dias. Alguns dias atrás nós estávamos no parque da cidade, numa festinha de aniversário de uma das crianças da igreja, e a pastora Marilza contou para a gente a história. Na verdade, ela participou de um workshop, de uma masterclass. Ô, filhota, como você está linda. Cabelinho novo, gente. Papai acabou de ver. Te amo, viu? Glória a Deus. Onde é que eu estava mesmo, gente? Perdi até a estribeira agora. Estava conversando com a pastora Marilza no aniversário do Davi, no parque da cidade. E ela contou para a gente a experiência que ela teve ao participar de uma masterclass, de um workshop, de uma aula com o Abílio Diniz, que é seguramente, se não o maior, um dos maiores empresários aqui da nossa nação, dos maiores empresários do mundo, com certeza. A maioria de vocês já ouviu falar dele pelo menos uma vez. Ele é dono de todo o grupo Carrefour, até daquela mercearia que tem atrás da sua casa. Se não é dele, é porque ele não quis comprar. Ele é dono de quase toda essa parada aí, entendeu? E a história dele é muito legal, porque boa parte da aula que ele compartilhou com eles naquela ocasião era a parte da história dele, e como tudo aconteceu, né? E mais ou menos na vida dele, aconteceu o que nós vemos acontecendo na vida de muita gente. Muitos grandes empresários pegam seus filhos, que poderiam já chegar por conta do status de filho do Bambambam e Companhia Limitada, já chegar estralando, né, já chegar lá como vice-presidente Companhia Limitada. Muitos destes empresários pegam seus filhos e colocam literalmente no chão da fábrica para limpar a latrina, para fazer alguma coisa muito lá embaixo. Para quê? Na mentalidade deste pai ou desse gestor, a ideia é que ele compreende a possibilidade daquele menino se tornar o grande administrador daquela empresa. Mas ele precisa que, para ele ser um administrador eficaz, ele compreenda todos os processos, todas as etapas, todas as instâncias ou instâncias? Instâncias daquele procedimento. Então, o que o pai, ou o grande administrador faz? Ao invés de colocar o cabra numa posição já, né,
direção, coisa do tipo, coloca o cara lá no chão da fábrica para ele começar ralando. O menino no começo fica meio brabo, né? Ô pai, que isso? Pô, você fez isso comigo, pô, eu sou seu filho, você não colocou aqui no chão, que não sei o quê, não sei o quê. E aí o carinha começa. Vai trabalhando, vai administrando, vai tomando os murros na cara. Uma vez, num seminário do Marcos Witt, ele disse o seguinte para nós durante a pregação. Se você lida com o problema do orgulho, uma boa coisa para você fazer é limpar algumas latrinas na sua vida. Porque a latrina, nesse caso, vai ser um espelho para você. E ela vai se lembrar da sua falibilidade. E você vai começar a compreender que você é igual a todo mundo. Então, uma boa maneira de começar é começar lá no chão da fábrica, fazendo aquilo que para muitos é indigno. E foi basicamente isso que o Senhor fez com Jesus. Queridos, você se lembra bem do abriu mão de sua glória? Você se lembra bem disso, né? A palavra nos diz que o nosso sentimento precisa ser como o de Jesus, que abriu mão de sua glória. Se a gente for para João, nós vamos compreender que ele armou tenda em carne humana, tabernaculou entre nós, veio habitar entre nós, e ele começou, queridos, literalmente no chão da fábrica. Ele começou literalmente como alguém que vinha de onde? Qual era o nome da cidade de onde Jesus vinha? Que o povo dizia assim, meu Deus, não é possível. Como é? Belém. Você está certo disso? Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus começou tipo assim, mano. Será que lá embaixo tem alguma coisa que preste? Começou assim, do nada. Entretanto, a maneira com que ele se comportou durante todo o processo fez com que o que nós vamos conferir daqui a pouco na carta aos Hebreus se tornasse uma grande realidade. Ele se tornou o grande sacerdote que ele é até hoje, justamente por todos os sofrimentos e aflições que ele passou e padeceu durante o processo. E isto foi dando a ele autoridade e poder para vencer as situações. Olha que interessante. Se você pode, abra a sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 2. Nós vamos ler do 14 em diante. Hebreus capítulo 2, do 14 em diante, diz o seguinte: portanto, visto que os filhos compartilharam de carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana, diga assim, olha, mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Diga assim, opa, olha eu aí. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação, aflições e coisas semelhantes. Por que nós podemos de fato contar com Jesus em toda e qualquer situação, em qualquer aspecto da nossa vida? Porque Ele conhece tintim por tintim do processo. Porque Ele não chegou numa sala grande, bem decorada, com ar condicionado estralando. Ele chegou como qualquer um de nós, na mais plena e completa condição humana. Ele passou por todas as fases que nós passamos e estamos passando. Ele sofreu absolutamente tudo o que nós sofreremos e estamos sofrendo, para que ele conseguisse compreender exatamente como funciona essa estrutura falida e pudesse se tornar um sacerdote misericordioso, a ponto de dizer, eu sei como é ser como eles, Pai, e justamente por isso, ainda que doa, eu vou tomar o cálice que alguns segundos atrás eu estava abrindo mão, porque eu sei o que é ser como eles, e eu sei que o Senhor me preparou para mudar essa realidade, portanto eu vou lá. Queridos, olhando para nós, é muito simples compreender isso. Muitos de vocês, com certeza, assim, durante o acontecido da vida, durante
os dias da vida, com certeza você já se deparou com alguém que esteja vivendo uma situação que você já enfrentou. Por exemplo, você já passou por um momento de insegurança financeira muito grande, e hoje você está tranquilo, hoje você está favorável, tranquilo e favorável, está tudo bem. E aquela pessoa que nunca passou por essa situação, chega para você achando que meu mundo caiu, acabou, não há mais esperança para mim. E você senta para conversar com essa pessoa, escuta a pessoa chorando diante de você, ela abrindo o coração, desesperada, amanhã eu não tenho mais o que fazer da minha vida. E você fala, cara, eu também já senti isso, eu também já passei por esse vale, eu também já caminhei por esse abismo. Eu vou te falar uma coisa, é difícil, eu também chorei, eu também padeci, eu também achei que era o fim, mas querido, hoje eu estou aqui. Fiz uma fezinha no Vale Cap e pá! Não tem nada a ver com o Vale Cap. Não é verdade? É muito mais fácil que nós compreendamos pessoas que estão vivendo situações pelas quais nós já passamos, vencemos e sabemos que vencemos por conta da ação do Pai em nossa história. Nós nos tornamos muito mais acessíveis. Quando você escuta alguém contando uma situação de pecado ou coisa do tipo que você nunca tenha passado, a primeira coisa que você faz é, meu Deus, coisa mais horrível. Como é que essa pessoa pode pensar nisso? Fala sério, verdade ou é só eu que faço isso, querido? Só eu que faço isso? Nós temos essa tendência, velho, na boa. Se alguém chega para você e conta uma coisa feia que você nunca nem imaginou fazer, você olha para a pessoa já do pedestal. Hélice, imortal. Pecador. Agora, quando você escuta algo que você já viveu ou está vivendo, você pega na mão dessa pessoa e fala assim, cara, vem cá, eu já venci isso, vamos orar junto, vamos chorar junto. E você vai ver, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, não sei, você vai ver a glória de Deus acontecendo na sua história. E você vai mudar essa história. O que é isso, querido? Essa é uma autoridade conquistada pela aflição. Nós chamamos isso também de dom redentivo. Há um poder muito grande na autoridade do dom redentivo. Geralmente um dom redentivo é identificado na sua vida, naquela área que você foi moído, massacrado, estilhaçado, arrebentado. Você acha que não vai adiantar de nada. E aí quando você está mais legalzinho, já está inteiro, já juntou os cacos, já rodou a baiana e deu a volta por cima, Deus coloca uma pessoa que está mais ou menos naquela mesma situação diante de você. Para que ele faz isso? Porque ele sabe que o seu coração será misericordioso, terá condições de perdoar aquela pessoa, orar com ela, incentivá-la a deixar o pecado, ou passar pelo vale da aflição, seja lá o que for. Foi justamente isso que o Senhor fez com o Senhor Jesus. O Pai fez com o seu Filho, e é por isso que Jesus tornou-se uma grande autoridade. Vamos continuar aqui. Hebreus 5, versículo 7. Se você pode, abra aí a sua Bíblia em Hebreus 5, versículo 7. Diz o seguinte: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha aqui, repita isso aqui se você pode. Olha, por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o texto bíblico, juntamente com o que eu li anteriormente, que embasa o que eu acabei de te falar. Essa ordem de Melquisedeque aqui, alguém tem noção do que seja a ordem de Melquisedeque? Queridos, dá para a gente passar um final de semana inteiro falando sobre a ordem de Melquisedeque. Tem muita coisa legal sobre a ordem de Melquisedeque, tem muita coisa legal sobre essa ordem de sacerdotes, tem muita coisa que é viagem num nível estratosférico, que a gente não encontra em embasamento bíblico de forma alguma. Tem gente que diz que a ordem de Melquisedeque está ligado às organizações secretas, e, aquelas coisas, aqueles caras que usam aqueles gorro fino, que acende fogo de noite, aquelas coisas malucas lá. Mas para nós aqui, o que nós precisamos compreender hoje é o seguinte: a ordem de Melquisedeque, que pode ter sido sim um único sacerdote, e pode ter sido uma organização sacerdotal, é uma ordem de sacerdotes que foi instituída pelo Senhor. E o que é interessante é que ela existe muito antes do processo da lei
na narrativa bíblica. Há indícios bíblicos de que Abraão relacionou-se com os sacerdotes da ordem de Melquisedeque numa posição de, vocês são grandões, um dia eu vou chegar lá. Entende? Antes do processo da lei, a ordem de Melquisedeque já havia sido estabelecida pelo Senhor para que povos que ainda não tinham possibilidade de, entre aspas, serem alcançados, pudessem conhecer a respeito do Senhor. Então, de fato, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é o seguinte: Jesus passou por todo esse processo que ele passou para se tornar um sacerdote semelhante àqueles que eu estabeleci na ordem de Melquisedeque, ou seja, sacerdotes que de fato foram estabelecidos por mim como Pai responsável, Criador dos céus e da terra e detentor de todo o poder que há nos universos. Eu estabeleci Jesus como sacerdote, e eu estabeleci Jesus como sacerdote excelente que ele é, passando por todo esse processo em que vocês sabem que ele está inserido desde o início. Entende? Nós sabemos exatamente o que Jesus passou. Olha o que Mateus 7, 28 diz. Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem... porque eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Qual é o grande segredo aqui, queridos? É simples, mas é extremamente profundo. Por quê? Jesus ensinava aquilo que de fato era vida para ele. O que Jesus fazia na maior parte do tempo era compartilhar o testemunho da sua vida, não importa a situação. Queridos, e você sabe muito bem disso, né? É muito, muito diferente quando você aprende algo com alguém que é experimentado no que está ensinando, e quando você aprende algo com alguém que tem uma leve ideia sobre o que está falando. Na música, nós temos uma máxima que diz o seguinte: diploma não garante ziriguidum. Entendeu? Na música existe uma frase que é uma máxima que diz o quê? Diploma não garante ziriguidum. O que acontece? Muitos diplomados na questão musical, bacharéis e companhia limitada, até têm o diploma, podem comprovar que passaram pela faculdade XYZ, mas na hora que aperta o play, na hora que o chicote começa a estralar, na hora que o filho chora e a mãe não consegue ver, é que você percebe o que o cara experimentou de vida, na verdade. Queridos, por que o Brasil ainda continua se alimentando musicalmente falando da galera que aprende música na igreja e da galera que aprende música nos botecos da nossa nação? Por quê? Por que até hoje os melhores músicos da nação brasileira estão nascendo na igreja ou estão nascendo nos botecos da nação brasileira? Queridão, porque só quem vive a realidade de música na igreja sabe o que é o chicote estralando, meu velho. Está entendendo? Só quem vive a realidade de música num boteco, sem nenhum tipo de estrutura, sem um equipamento maravilhoso, sem suporte financeiro e companhia limitada, aprende um negócio na raça. É a famosa escola da fogueira. Vai cair não, né, pastor? Isso aqui é o teste? O pastor mandou arrumar a plataforma e eu estou sendo o primeiro teste, gente. Então, se afundar aqui, né? Eu não estou soltando pum, tá bom? É aqui, ó. Olha só, agora não fez só de pirraça. Entende? Querido, se Jesus estivesse pensando como um homem, né? Se Jesus tivesse continuado na sua glória, sem abrir mão da sua glória, sem viver aqui conosco e sem saber o que é ter dor, é muito difícil que ele desconsideraria o fato de ser filho do Deus vivo. Provavelmente ele seria como um daqueles deuses da mitologia grega ou romana, totalmente autocentrados em si mesmo, totalmente voltados para a sua realidade,
cheio de vontade de mostrar os seus feitos prodigiosos. Ele gostaria que as pessoas escrevessem. Eu vou ficar paradinho aqui. Fica aí. Ele gostaria que escrevessem a respeito dos seus feitos. Mas não. O que ele fez? Abriu mão de sua glória. Veio aqui, no chão da fábrica, onde o chicote estrala e a coisa acontece de verdade, para ser forjado. E aí, quando ele abria sua boca para compartilhar, eles que estavam ali ouvindo, né, naquele momento, não ouviam apenas histórias bonitas. O que acabava acontecendo com aqueles que eram conhecidos como mestres da lei, porque eles viviam dentro do templo, vestidos com toda a indumentária sacerdotal. Naquela época não tinha ar-condicionado, mas vamos pensar no ar-condicionado, entendeu? Tudo certinho, maravilhoso. Eles tinham a lei de cor, mas não viviam nada daquilo. Nada. Alguns deles, gente, de verdade, eu acredito piamente que alguns daqueles sacerdotes eram homens apaixonados pela palavra, eram homens apaixonados pelo Deus vivo. Eu sei que havia muita gente boa ali, mas muitos daquela classe foram chamados de hipócritas, raças de víbora e companhia limitada, não foi por pouco. Eles falavam bonito, tinham tudo na ponta da língua, mas não conseguiam convencer ninguém, porque faltava o lance do testemunho, faltava um rastro de cruz atrás do cabra. E quando as pessoas ouviam, falavam assim, entendi. Aí vinha Jesus e patati patatá, Deus é amor, tralalalalalalala. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde irei? Gente, imagina hoje, mano, você vê um cara aqui no estacionamento da igreja, você larga a esposa, você larga o seu trabalho, você larga o seu carro, você larga tudo, atrás do cabra. Você sairia assim atrás de alguém hoje? Naquela época também não. Mas a autoridade que Jesus tinha era tão grande, era tão preciosa, que ele convencia pela verdade que ele carregava. Queridos, eu gosto muito dessa série The Chosen, né? Confesso que eu gosto muito mesmo da primeira e da segunda temporada. Essa temporada nova, eu não estou gostando muito não, virou uma novelinha quase da Record, eu não curti muito não. Mas a primeira e a segunda temporada, gente, pelo amor de Deus vivo, o que é aquilo? E o bendito do ator que faz o The Chosen, o Jesus lá no The Chosen, né? Que para mim até hoje é o melhor Jesus pensando em interpretação e companhia limitada. Gente, aquele cara lá, ele arrumou um jeito, ensinaram ele a fazer um negócio com os olhos, entendeu? Ele tá ligado? E eu acredito que Jesus era meio daquele jeito. Não tinha como você ouvir Jesus e não ficar absolutamente constrangido. A forma com que ele ator olha para os personagens, e de vez em quando ele, aqueles quadros fechados, né, Tiago? Quadro fechado que chama, né? Aquele enquadramento fechadão nos olhos dele assim. Você está assistindo a série, ele você já fica meio desconjurado. Você já fala, meu Jesus, é Jesus mesmo? É só o que está acontecendo? O cara é muito bom, gente. O poder interpretativo dele é muito grande. O cara é um excelente profissional da interpretação. E eu imagino que isso aqui não chega a ser nem um CPMF do que era Jesus de verdade. E aqui tem um grande ensino sobre autoridade. Você quer, de fato, usufruir com plenitude da autoridade que você carrega? Queridão, compartilhe a vida que você leva e mostra para as pessoas, para quem quer que seja, os rastros de cruz que você carrega, que você tem atrás de você. Vou te falar, aqueles que estão começando a pregar, né? Você vem para a igreja, tremendo, né? Com esboço de 729 páginas. Você pesquisou, você ouviu todos os pregadores que você gosta, né? Você vai falar sobre autoridade, você pesquisou todos os pregadores, todas as melhores referências, fez um resumo de tudo. Chega aqui tremendo para falar um monte de coisa bonita que não tem nada a ver com a sua vida. São verdades, mas que não tem nada a ver com a sua vida. Aí você chega aqui, meu Deus. O vento passa. Às vezes é só simbolicamente. E às vezes o vento passa mesmo e derruba o sermão lá debaixo da plataforma. E aí você fala, meu Deus,
agora lascou. Aí tudo que você sabe falar é: Jesus cura, salva, liberta e leva para morar no céu. Ai, meu Deus, eu quero que Ele me cure, eu quero que Ele me salve, eu quero ser liberto, eu quero ir morar no céu. Por quê, mano? Porque apesar de ser absolutamente simples, para a nossa percepção, é uma verdade irrefutável, que já é sinônimo da autoridade de Deus na tua vida. E aí, querido, vou te falar uma parada. Vou falar uma coisa para você. Você não precisa se preocupar em ser absolutamente eloquente para compartilhar o Evangelho. Você tem que compartilhar a verdade que você vive. Porque a verdade que você vive é o testemunho do que Deus tem feito na tua história. E o testemunho do que Deus tem feito na tua história é o que valida e dá autoridade para o que você fala. Entendeu? É o que está acontecendo aqui com Jesus. As pessoas ficavam extremamente impactadas com o que eles estavam falando. Não porque ele dominava o assunto, mas porque ele falava daquilo que ele realmente vivia. Pronto. Esse é um dos grandes segredos. Eu tenho a sua atenção ainda? Tem alguém aí dormindo já? Eu não sou muito de dar aqueles gritos, aqueles sustos que o AP dá de vez em quando para acordar, mas se precisa jogar uma caixa de som dessa aqui, eu tenho força, viu? Estou terminando, falta só mais 1h30. Aleluia! Queridos, Efésios 1, versículo 20 em diante. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e em qualquer circunstância. Existem muitos outros textos que são sinônimos, concordância com esse texto que nós encontramos em Efésios. A gente poderia ficar aqui mais umas 2 ou 3 horas falando somente sobre textos que concordam com esse texto aqui, mas esse texto resume de forma absolutamente excelente o fim do processo que Jesus passou enquanto homem, para poder dizer um dia: eu recebi do Pai eterno toda a autoridade sobre todas as coisas, e eu estou enviando vocês revestidos dessa autoridade. Na primeira palavra sobre autoridade, o pastor Wanderson falou sobre isso, o texto de Lucas. O Senhor nos deu, você não conquistou a autoridade, o Senhor nos deu, nos revestiu de autoridade para fazer discípulos de obras ainda maiores do que as que foram feitas por Ele. Quando nós pensamos na autoridade do reino de Deus, nós precisamos pensar na pergunta que nós fizemos alguns dias atrás: de onde vem toda essa autoridade? Eu não lembro quem foi o pregador que pregou sobre esse tema, não lembro se foi o AP, um de nós. De onde vem toda essa autoridade? Toda a autoridade do reino que está disponível para nós vem daquele que, apesar das aflições que viveu, manteve-se em submissão à vontade do Eterno e pôde viver, experimentar e conhecer de fato todas as nossas dores, angústias, aflições e por aí vai. É sobre isso que nós estamos falando nesses dias. É sobre conhecer alguém que poderia ter dado de louco. Alguém que poderia ser um cara extremamente sem noção, como eu disse há pouco, mas que optou abnegadamente por viver completa e absolutamente sob a autoridade de alguém, para poder receber e ser revestido de toda a autoridade. Querido, aqui fica uma máxima que nós usamos na igreja, usamos no reino, no ambiente empresarial e companhia limitada. Se você não sabe ser um bom liderado, provavelmente
você terá sérios problemas para se tornar um bom líder ou fazer a gestão de projetos. Se você não sabe estar debaixo da autoridade, viver sob a autoridade de alguém, você terá problemas para administrar quando, se porventura, você se tornar um grande líder ou alguém em posição de liderança. Jesus sabia disso. Queridos, para a gente ir fechando, a gente sabe que Jesus passou até os 30 anos de idade, sem operar nenhum milagre, né? A gente sabe, segundo a história bíblica, o primeiro milagre que ele fez foi lá nas bodas de Caná, transformar água em vinho. Você sabe disso. Imagina, se nós tivéssemos o mesmo poder que Jesus já tinha naquela ocasião, será que nós teríamos condições de ficar paradinho esperando a hora de fazer? Muito provavelmente não, né? A gente aqui já, qualquer coisinha, a gente já está desembestado, querendo resolver a nossa vida, a vida de todo mundo. A gente precisa esperar e saber que há um tempo para todas as coisas, uma forma correta de fazer todas as coisas. Brunão, se você puder, querido, por gentileza. Nós estamos falando sobre viver a autoridade do reino, sobre transbordar a autoridade do reino. Querido, Isaías 9, versículo 6 diz que a verdade, a justiça seria a base, ou seriam as bases do governo daquele menino que acabava de nascer. Para que nós vivamos de fato esse nível de autoridade, nos níveis que o Senhor resolver compartilhar conosco para fazer aquilo que Ele dedicou ou destacou-nos para fazer, nós precisamos aprender uma verdade. Daqui a pouquinho, o Bruno vai cantar uma canção muito conhecida que diz o seguinte: que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Eu não estou no seu tom, Bruno, perdão. Por que essa canção é importante? Porque para a gente conseguir viver, de fato, transbordando a autoridade do reino de Deus por aí, essa verdade tem que ser a nossa verdade de vida. Um dia o apóstolo Paulo disse o seguinte: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim ou através de mim. Essa é uma grande verdade que nós precisamos compreender. Para nós irmos fechando, Jesus Cristo também é o autor e consumador da nossa fé. Numa das primeiras palavras a respeito desse tema durante o início desse mês, o apóstolo Maurício disse isso para nós. A autoridade está totalmente ligada ao conceito de autor, aquele que faz, aquele que tem a autoria, aquele que detém os direitos autorais de uma determinada obra. Se nós precisamos ou queremos viver plenitude de autoridade da parte do Senhor, nós precisamos compreender que o autor e consumador da nossa fé precisa estar habitando em nós de forma madura, de forma plena e totalmente desenvolvida. É por isso que eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Enquanto o Bruno estiver cantando, estiver ministrando esta canção, eu gostaria que você buscasse diante do Senhor e pedisse para o Senhor te mostrar quais são as áreas da tua vida que ainda carecem de submissão ao Eterno. Quais são as áreas da sua vida que de repente você ainda não tem um nível de autoridade para falar a respeito como se fosse a verdade da tua vida, literalmente. Quais são as coisas, quais são as coroas, quais são as glórias que você ainda precisa abrir mão, para que um dia o Senhor diga até o respeito, como Ele disse a respeito de Jesus, hoje Ele é o sacerdote que Ele é, porque Ele aprendeu tudo em submissão, em aflição, em tentações, em momentos difíceis, Ele precisou chorar sangue em um determinado momento da sua vida, e por aí vai. Para que nós possamos viver e transbordar a autoridade do reino de Deus, nós precisamos abrir mão das nossas coroas. Nossas coroas são os principais símbolos das nossas autoridades ou das nossas percepções de autoridade. Nossas coroas podem ser
símbolos das nossas convicções, das nossas ideologias, das nossas filosofias, dos nossos pensamentos e dos nossos sofismas e paradigmas totalmente equivocados a respeito do reino de Deus. Um dia Jesus disse que a sua comida era fazer a vontade do Pai. Ele e o Pai eram um. Essa é uma grande meta da nossa história. Submeter-nos ao Senhor, de modo que Ele continue crescendo e sendo desenvolvido em nós, para que quando a gente abrir a boca aí fora, seja com alto nível de instrução, ou seja como os apóstolos no início da igreja primitiva, lá no início de Atos de Companhia Limitada, ainda que com a boca pesada, ainda que falando de forma chula, ainda que as pessoas que os ouvissem reconhecessem que não eram homens extremamente instruídos nos mais altos níveis de instrução daquela época, eles reconheciam que havia algo muito poderoso na vida daqueles homens e mulheres. 3.000 pessoas renderam-se ao Senhor num determinado momento, porque os apóstolos estavam compartilhando aquilo que era vida, verdade para eles. E isso pode acontecer hoje no seu trabalho, isso pode acontecer na sua escola, isso pode acontecer no mercado, na fila do mercado, na fila do banco. Quando você abrir a sua boca para falar, as pessoas vão olhar para você e falar assim: opa, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? É sobre isso que nós estamos falando hoje. O Senhor já nos enviou com autoridade e poder, e nós precisamos nos conscientizar disso. Colocar nossa vida à disposição do trabalhar de Deus e permitir que Ele desenvolva em nós a estatura do varão perfeito que é Jesus. Enquanto o Bruno estiver cantando essa canção, eu gostaria que você tivesse um tempo. O pastor Wanderson já vai ministrar a ceia. E enquanto isso, eu gostaria que você orasse por alguns segundos, por alguns minutinhos, e colocasse diante de Deus essa questão: Senhor, o que ainda falta para que eu deposite aos teus pés? Quais são as glórias das quais eu ainda não abri mão e eu preciso abrir mão? Quais são as coroas que eu ainda não depositei aos teus pés e eu preciso depositar hoje? Nós não podemos ser conhecidos como o jovem rico, que sabia na teoria absolutamente tudo que precisava ser feito, mas quando foi proposto a ele que carregasse a sua cruz e seguisse a Jesus, ele não teve condição de abrir mão de suas glórias. E nunca mais ouviu-se falar nada novo a respeito da vida daquele homem. Deixe o Senhor trazer à sua consciência estas verdades. E eu espero sinceramente que nos próximos dias, nós, sem exceção, cada um de nós, tenha condições de colocar nossas, entre aspas, glórias, coroas, diante dos pés do amado de nossa alma, diante da cruz que mudou a nossa história, e continuarmos a aprender e conceber em plenitude a autoridade e o poder que já nos foi dado. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue trabalhando no teu espírito, na tua alma, no teu corpo. Continue trazendo luz para aquelas áreas que precisam ser iluminadas e te convença, me convença, nos convença daquilo que nós precisamos deixar de lado, abrir mão para conseguir viver em plenitude essa autoridade que o Senhor já nos deu e que já faz parte da nossa realidade de vida, em nome de Jesus.